Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de 2 Coríntios da Comunidade Batista Oceânica Internacional. Hoje nós estudaremos o capítulo 6, dos versos 3 ao 13. Te convido para uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, que agora você venha revelá-la a cada um de nós. Venha mostrar aquilo que nós precisamos aprender mais de Ti e ensina-nos sempre a colocá-la em prática, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de fazer um breve parênteses. Este texto, ele contém 27 tipos diferentes de experiências relatadas por Paulo em seu ministério. São experiências que falam de lutas, da capacitação de Deus para o ministério de Paulo, e também fala de visões diferentes sobre certas circunstâncias. A visão segundo a ótica humana, principalmente dos opositores que Paulo tinha em Corinto, mas também da ótica de Deus, o que Deus pensava sobre Paulo. Então vamos iniciar a partir do verso 3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como filhos, peço que também vocês abram o coração para nós. Essas 27 situações descritas e vividas por Paulo, elas também poderiam ser chamadas de as marcas do ministério de Paulo, né? Ele fala ali das suas lutas, mas também fala das suas vitórias, né? Verso 3 e início do 4. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Relembrando da aula passada, né, que nós vimos que Deus nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos confiou a palavra da reconciliação e também Ele falou que nós somos embaixadores em Cristo, em nome de Cristo e também cooperadores com Ele. Então Paulo aqui está dando uma continuidade em relação ao ministério da reconciliação, né? E a preocupação de Paulo é não ser motivo de escândalo ao exercer o ministério, para que não houvesse censura ou a própria rejeição do evangelho. Escândalo significa fazer alguma coisa que leva os outros a tropeçarem. E censurado, que ele fala aí, é o ridículo, a vergonha. E a gente sabe que o cristão, quando faz a obra de Deus, ele é observado. Então a importância de nunca sermos pedra de tropeço, que não venhamos a envergonhar a obra de Deus. E aqui Paulo também fala no verso 4, nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Então ministros de Deus é ser servo de Deus, é servir aquilo que o Senhor quer que sirva, da forma como Ele quer que sirva. É falar da palavra autêntica, é não de nós mesmos, mas do Senhor. Né? É sem buscar glória humana, é que Ele cresça e que nós diminuamos.
Nos versos 4 e 5, Paulo elenca 9 itens que representam as lutas pelas quais Paulo passou no ministério. Lutas internas e também lutas externas. Então começa assim: pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência. Aqui, na muita paciência, pode ser um cabeçalho para os demais itens. É como se fosse assim: na muita paciência nas aflições, na muita paciência nas privações. Então aqui essa paciência, neste contexto aqui, representa a habilidade de suportar as situações de maneira triunfante. É perseverar, é ter paciência de esperar no Senhor, é ter a paciência de sabendo que Deus vai dar a solução. Aí depois vem aflições, que significa pressão física, aflição, tribulação, privações, que é se privar das necessidades da vida. São necessidades materiais, emocionais e físicas aqui neste contexto. Nas angústias, representa um lugar muito apertado. Essa palavra no grego também era usada para descrever um exército encurralado. É quando eles estavam em algum lugar sem uma saída. Se via cercado de todos os lados. Igual Moisés com o povo de Israel. Na frente o mar, atrás o exército egípcio. Mas Deus é quem provê a saída. Açoites representam os sofrimentos de Paulo. Nesta carta, no capítulo 11, Paulo escreveu: 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Depois, prisões. Nós sabemos que Paulo passou por várias prisões e muitos anos do seu ministério em prisões. Tumultos. Tumultos aqui representam os perigos externos causados por pessoas. São desordens civis, lutas, complôs, violências pelas quais Paulo passou. E agora os 3 últimos itens que requerem paciência: trabalhos, vigílias e jejuns. Estes Paulo optou voluntariamente em passar por eles, para se dedicar mais ao ministério, por amor que ele tinha ao ministério e à obra do Senhor. E ele inclusive falou que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. E vigílias também, muitas vezes ele ficou sem dormir para se dedicar ao ministério, dormiu menos horas, e algumas vezes ele foi privado do sono por lutas, por perigos, por outras circunstâncias. Em relação aos jejuns também, ora ele fazia jejum voluntário para se dedicar mais à obra de Deus, para ter uma conexão mais próxima de Deus, mas muitas vezes também ele foi privado, ele sentiu fome. Agora nos versos 6 e 7, nós iniciaremos uma série de mais 9 elementos que falam da capacitação de Deus no ministério de Paulo. Deus equipou Paulo para o seu ministério e com certeza hoje ele pode equipar, pode capacitar todo cristão que esteja disposto a continuar a seguir o ID de Cristo. Então, o primeiro item, pureza, é evitar cuidadosamente todos os pecados. Saber, este saber é a sabedoria das coisas de Deus, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer os mistérios de Deus. Então não é a sabedoria humana, não é a sabedoria intelectual. Na paciência, esta paciência já é diferente daquela que nós acabamos de estudar. É ter paciência para lidar com pessoas difíceis. Algumas versões bíblicas também falam de longanimidade. Na bondade, é benevolência compassiva, é pensar mais dos outros do que a si próprio. No amor não fingido, é o amor ágape, é aquele amor que pensa mais nos outros, é aquele amor que não revida o mal, é aquele amor que não espera nada em troca. E agora mais 3 itens que eu juntei, que é no Espírito Santo, na palavra da verdade e no poder de Deus.
é proclamar a palavra da verdade no poder de Deus e na direção do Espírito Santo. Talvez na preparação de um alimento a gente possa repetir a mesma receita, a mesma forma de preparar, os mesmos ingredientes, e no final a gente vai servir aquela refeição com um gosto parecido. Ela vai nos alimentar de uma forma como sempre nos alimenta. Mas a obra de Deus, o alimento que Deus quer para cada um de nós, ele tem que ser dirigido pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, quem nos mostra, quem nos guia. É Ele quem dá a receita a cada dia, a cada momento, né? Ele é criativo, ele não é uma receita, ele não é um robô. Outro dia eu vi um vídeo que na Itália tem pizzas preparadas por um robô. O robô prepara os ingredientes, ele prepara o recheio, ele prepara a massa, ele coloca no forno, retira do forno, coloca na caixa, faz tudo. E provavelmente aquela produção, toda ela vai ter o mesmo gosto. Mas o Senhor não é assim. A cada momento, para cada pessoa, para cada circunstância, Ele quer de nós algo que dependa exclusivamente dEle. Então, devemos sempre, proclamar a palavra da verdade no poder de Deus e na direção do Espírito Santo. E o último item da capacitação de Deus é pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. O soldado romano, quando ele ia nas batalhas, ele costumava usar o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. Então ele se preocupava tanto em atacar quanto se defender. Inclusive a armadura de Deus, ela tem 3 itens que são defensivos: a couraça, o escudo e o capacete. E ela tem um item que é ofensivo, que é a espada do Espírito. E um exemplo desse cuidado, desse zelo que nós precisamos ter é no livro de Neemias, quando eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, que haviam os inimigos que lutavam contra. Então a estratégia deles foi: enquanto alguns reconstroem, os outros ficam na defesa. Enquanto alguns levavam materiais com uma mão, na outra eles estavam prontos para se defender, né? Fechando as brechas e reconstruindo, mas não deixando de lado a defesa. E agora os versos 8 a 10 mostram 9 paradoxos ou antíteses ou ideias contrárias que mostram diferentes visões sobre o mesmo aspecto. Uma visão segundo a carne e outra visão segundo o Espírito. Ou a visão da perspectiva humana, aquela perspectiva dos críticos de Corinto, ou a perspectiva de Deus. Então começa: por desonra, por honra. Mesmo Paulo sendo desonrado junto aos coríntios, ele sabia que a honra dele vinha do Senhor. Por infâmia e boa fama, como sendo enganadores e sendo verdadeiros. Muitas vezes Paulo passou por charlatão, mas ele sabia que estava passando a verdade, aquilo que Deus colocava para ele. Como desconhecido, mas sendo bem conhecidos. Nós sabemos que os coríntios questionavam as credenciais de Paulo, questionavam: será que ele é um apóstolo, Mas importava mais receber o reconhecimento de Deus do que dos homens. Como se morrendo, mas eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Nós sabemos que Paulo passou por ameaças de morte, passou por sofrimentos, por lutas, mas Deus o sustentou até ele completar a carreira. Como entristecidos, mas sempre alegres. Nós sabemos que a força de Paulo estava no Senhor, que a alegria de Paulo vinha do Senhor. É como aquele texto de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado,
Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Assim, eu creio que Paulo sentia-se, e assim é como nós deveríamos nos sentir. Depois ele fala, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Nós sabemos que Paulo não tinha recursos materiais, mas ele tinha o bem maior, e era esse que ele compartilhava com as pessoas. Ele enriquecia as pessoas com a palavra do Senhor. E como nada tendo, mas possuindo tudo. O tudo que nós podemos ter é Cristo. Nós precisamos de muitas coisas, mas fundamental mesmo, só Jesus. E aí, finalizando o texto dos versos 11 ao 13. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em nosso afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Paulo usou de franqueza ao falar com os coríntios, mas de coração aberto, demonstrou o seu afeto, declarou o seu amor e o afeto para eles. É importante a gente conseguir verbalizar, expressar em sentimentos, em atitudes, mas também verbalizar o nosso amor, né? E a gente sabe que o maior amor, né? A maior declaração de amor foi Jesus lá na cruz. E Paulo esperava que o povo de Corinto retribuísse esse amor, esse afeto para com ele, que estivessem de coração aberto, de coração alargado, né? E a igreja do Senhor, ela também deveria sempre ter um coração alargado, para amar ainda mais o próximo, né? Nem sempre as pessoas merecem ser amados, mas é o que Deus pede a nós, e eu creio que Ele nos capacita para isso. E a maior prova de amor, a maior declaração de amor foi Jesus lá na cruz por cada um de nós. E esse amor, nós não conseguimos retribuir a Ele, mas nós podemos amar o próximo, nós podemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Paulo teve muita paciência com os coríntios, ele não desistiu. Então que nós também nunca desistamos de cumprir o ID do Senhor. Então vamos fazer a oração final. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Pai. Que nós possamos a cada dia mais colocar em prática. Ensina-nos, Pai, a amar. Ensina-nos, Pai, a aprender mais de ti, Pai. A ter um coração alargado, um coração disposto a fazer sempre aquilo que está no teu coração, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima.